tarde. Tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa última aula sobre limites, tá? Se a gente conseguir terminar o conteúdo de hoje, porque é um conteúdo bem extenso, tá? A gente tem que falar de limites infinitos, limites no infinito e limite fundamental exponencial, tá? Que são os tópicos de hoje. E aí, se tudo ocorrer bem, a gente termina essa parte, que eu acho que é a parte mais dura assim, nesse início de curso de cálculo, né? Porque são ideias novas para vocês, então tem muitos cálculos de limites de funções, etc. E quando chegar na parte de derivada, eu acho que as coisas tendem a melhorar, principalmente quando a gente chegar ali em regras de derivação, etc. Mas vocês vão ver que tanto o conceito de derivada quanto o conceito de integral, eles são consequências do conceito de limite. Na verdade, são limites, né? Mas a gente vai detalhar isso mais à frente. Então, vamos para a nossa oitava aula, tá? Vamos falar de limites no infinito, limites infinitos e limite fundamental exponencial. Vamos ver se a gente consegue falar de tudo, começando por limites no infinito, tá? Eu já te dou logo essa definição, mas antes de eu detalhar essa definição, vamos conversar aqui sobre uma das funções que vocês já conhecem. Lembra dessa função aqui, f de x igual a 1 sobre x? Essa função, ela é bem legal para a gente entender essas ideias de limites infinitos e limites no infinito. Tá bom? O gráfico dessa função, vocês devem lembrar, vocês devem recordar, que ele tem o seguinte comportamento. Ele é assim, ó. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Quando a gente estuda limites no infinito, estudar limites no infinito significa estudar o comportamento de uma função quando x tende a infinito. Pode ser mais infinito ou menos infinito. Mas dizer que x tende ao infinito não quer dizer que o x vai para um número, como no caso do limite tendendo a um ponto, como nós estudamos, né? Nós estudamos a seguinte ideia de limite. Você toma um ponto, P, e aí você verifica qual é o comportamento dessa função quando x se aproxima de P, tanto pela direita quanto pela esquerda. Essa foi a ideia de limite que nós estudamos até aqui. O que a gente vai estudar agora é uma ideia um pouco diferente dessa, porque nós não vamos tender a um ponto. Nós vamos tomar valores de x cada vez maiores, se for para mais infinito, ou cada vez menores, se for para menos infinito, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a notação, essa notação de x tender a mais infinito ou a menos infinito. A gente vai escrever isso dessa maneira. Tá bom? Então, isso aqui significa que x tende a mais infinito. Tender a mais infinito significa que eu estou tomando valores para x cada vez maiores. X igual a 1, x igual a 10, x igual a 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão e assim por diante. E para menos infinito, a ideia é análoga, só que para valores negativos. São valores cada vez maiores em módulo, só que negativos. E, portanto, são valores cada vez menores. Tá bom? Então, essa daqui vai ser a ideia de limites no infinito. Então, olha só, voltando para essa função, a pergunta inicial que eu faço para vocês é a seguinte: o que acontece com essa função quando x tende a mais infinito? Ou seja, quando eu vou tomando valores de x cada vez maiores, qual é o comportamento dessa função? Então, olhando para o gráfico, a gente consegue responder esse questionamento, né? Porque eu tomo valores para x cada vez maiores, o gráfico dessa função ele vai se aproximando da reta y igual a zero, do eixo das abscissas. Ok? Então, intuitivamente, a gente pode dizer o seguinte, que o limite da função 1 sobre x
1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Por que isso? Porque a função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, ou seja, quando x toma valores cada vez maiores, ela se aproxima da reta y igual a zero. Ok? Primeira pergunta. Segunda pergunta, na verdade. Ela toca no eixo das abscissas, sim ou não? Não, ela se aproxima cada vez mais, se aproxima indefinidamente. Quanto maior o valor que você vai tomar para x, mais próximo da reta do eixo das abscissas vai estar o gráfico da tua função. Ok? Tudo bem até aí? Agora, olha só. Esse símbolo mais infinito e menos infinito, eles não são números. Eles indicam apenas um comportamento. Eles estão dizendo que o x está crescendo muito, ou que o x está decrescendo muito. Então, eles não são números. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Ok? Tá bom? Então, a gente vai dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero, quando x tende a mais infinito, é zero. E a gente pode dizer também que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também é zero. Por quê? Porque quando eu tomo valores de x muito grandes, só que negativos, né, grandes em módulo, só que negativos, ou seja, valores muito pequenos, o gráfico da função também se aproxima do eixo das abscissas. E, portanto, os valores da função vão se aproximando cada vez mais de zero também. Só que vem por baixo, né, aqui do eixo das abscissas. Mas isso não tem problema. Isso indica que a função está se aproximando de zero também. Ok? Alguma dúvida até aí? Só que a gente precisa, lembra que eu dei uma ideia intuitiva a respeito de limites de funções e eu defini precisamente o que era limite. A gente vai fazer a mesma coisa para limites infinitos. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Limites no infinito, na verdade. Nós vamos dizer o seguinte, ó, que o limite de uma função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual ao número L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um número n maior que zero, tal que, se x for maior que n, então a diferença em módulo entre f de x e L é menor que epsilon, tá? E deixa eu te mostrar essa ideia graficamente. O que está acontecendo graficamente aí? Está acontecendo isso aqui, ó. Vamos supor que esse seja o gráfico da função f. Tá bom? Então, olha só. Eu vou dizer que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a esse número L se, dado qualquer faixa de centro em L e comprimento epsilon, qualquer faixa que eu tomar aqui, de centro em L, qualquer intervalinho, eu consigo encontrar um certo valor real n positivo, tal que qualquer x depois do n, a imagem desse x depois do n, vai estar compreendida nesse intervalo. É a mesma ideia, é uma ideia muito semelhante ao conceito, à definição de limite, digamos, normalmente, ao limite pontual, né, digamos assim, que nós estudamos. A diferença era que lá a gente tomava um ponto e se aproximava desse ponto. Aqui não, estou tomando valores de x cada vez maiores, tá bom? Então, eu tomo essa faixa de centro em L, aqui seria L mais epsilon, e aqui seria L menos epsilon. Então, se eu conseguir um n, vamos supor que seja esse n bem aqui, ó, tal que qualquer ponto que esteja depois desse n, a imagem desse ponto vai estar nessa faixa, de fato, né? A imagem desse ponto está aqui, ó. Desse outro ponto está aqui.
desse outro ponto está aqui, e assim por diante. Se isso acontecer para todo mundo depois de n, eu digo que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a L. E é exatamente o que acontece aqui nessa função. Olha só, se eu tomar uma faixa aqui, ó, aqui é o zero, é o limite, né? Então, se eu tomar uma faixazinha, aqui, olha só. Se eu tomar essa faixazinha, aqui é 0 mais epsilon, aqui é 0 menos epsilon. Tá? A partir desse ponto bem aqui, ó, eu já até digo para vocês quem é o n. A partir desse ponto n bem aqui, qualquer ponto depois, qualquer valor de x depois de n, a imagem desses pontos vai estar compreendida nesse intervalo. De fato, se eu tomar um ponto bem aqui, ó, a imagem dele vai estar aqui, ó, nesse intervalo. Se eu tomar um outro ponto bem aqui, ó, a imagem dele vai estar nesse intervalo. E assim por diante. Antes do n, desse n, isso pode ser que não aconteça. Como de fato, nesse caso, não acontece. Eu tomo um cara bem aqui, a imagem dele está fora do intervalo. Mas à medida que eu encontro um certo n, qualquer n maior que ele vai me servir. Tá bom? Então, essa é a ideia básica de limites no infinito. Alguma dúvida? Aí a análise para x tendendo a menos infinito é exatamente a mesma, só que trocando os sinais, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. E aí a gente fala de um teoremazinho, esse teorema aqui. Tendo em vista que a gente já sabe agora, a gente já sabe que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito, é zero. Então, a gente pode enunciar esse teorema. Hoje, a gente não vai demonstrar nada. A gente vai apenas usar as ferramentas, os teoremas, e resolver bastante exercícios, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, olha só. Seja um número racional, p sobre q, positivo. Então, o limite da função 1 sobre x elevado a p sobre q também é zero. Ou seja, se tiver um expoente racional ax elevado a x, o limite dessa função é zero. Tá bom? E se p sobre q for, isso quando x tende a mais infinito, e se p sobre q for um racional positivo, tal que x elevado a p sobre q esteja definida para todo ponto x, então esse limite quando x tende a menos infinito também é zero. Agora, qual é a diferença dessas duas informações, professor? Por que aqui não falou sobre x elevado a p sobre q definida para todo ponto x? É porque nesse caso aqui de baixo, como o x está tendendo a menos infinito, presta bem atenção, como o x está tendendo a menos infinito, eu estou tomando valores negativos de x. Tudo bem? Aí eu te pergunto, será que qualquer expoente racional que eu colocar aqui, esse x elevado a esse expoente, tomando x negativo, vai estar bem definido? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque se eu tomar, por exemplo, p sobre q igual a meio, e eu tomo valores de x negativos, como, por exemplo, vamos pegar 2, só um exemplo. 2 elevado a meio, desculpa, menos 2. Menos 2 elevado a meio é o quê? É raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de número negativo não está definido aqui nos reais para a gente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse teorema no caso de x tender a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, não tem problema algum. Mas quando ele tende a menos infinito, eu tenho que ter cuidado com os expoentes, tá? Porque dependendo do expoente, pode ser que essa função não esteja bem definida, tá? Então, a partir desse teorema e da conclusão que nós tiramos da função 1 sobre x, quando x tende a mais e a menos infinito, a gente já pode resolver vários exercícios, tá bom? Juntando com esse teoremazinho aqui também, que é um outro teorema muito importante. Olha só. Considere K uma constante e suponha que o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é um certo real L1, e o limite da g de x, quando x tende a mais infinito, é um certo real L2. Então, a gente pode concluir
as seguintes coisas. O limite da soma das duas funções é a soma dos limites. Ok? Se uma vai para L1, a outra vai para L2, então o limite das duas somadas vai para a soma dos dois limites, L1 mais L2. Tá? O limite do produto de uma dessas funções por uma constante k é k vezes o limite da função. É como se o k saísse aqui do limite, multiplicando. Tá? O limite do produto dessas duas funções é o produto dos limites. O limite do quociente entre essas duas funções é o quociente dos limites, obviamente, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Ok? E o limite da raiz de índice n de f de x é a raiz de índice n do limite de f, claro, se esse n for inteiro positivo, e tem que ter cuidado que se n for par, a gente tem que supor aqui que o limite tem que ser positivo, né? Para a gente poder tirar a raiz quadrada dele. Ok? Então, com base nesse teorema, no teorema anterior e naquele resultado inicial, a gente já consegue resolver alguns exemplos, tá? Alguns exercícios. Alguma dúvida até aí, antes da resolução? Ficou clara a ideia desses teoremas? Então, olha só. Vamos começar por esse teorema uma questão bem tranquila, tá? Qual é o limite? Qual é o limite quando x tende a mais infinito de 4x mais 6 sobre 2x menos 1? Quando eu começo a falar de limites no infinito, eu gosto sempre de dizer logo o que o camarada não pode fazer em hipótese alguma. Primeira coisa que você não pode fazer é isso aqui, ó. Se eu pegar uma prova com isso aqui, eu nem corrijo o restante da prova. Isso aqui jamais você pode fazer. Por quê? Porque eu falei agora há pouco que mais infinito é um número. Sim ou não? Não, mais infinito não é um número. Então você não pode pegar esse símbolo e substituir aqui. Isso é apenas um símbolo, só para indicar que x está crescendo indefinidamente. Ok? Combinado? Ninguém vai fazer isso na prova. Beleza. Tá, então, como é que a gente vai fazer então, professor, para resolver isso aí? Olha só, apesar de que você não pode fazer a substituição desse símbolo aqui, mas você pode tentar estudar o comportamento dessa função quando x tende a mais infinito. Por exemplo, bora olhar só para o numerador dessa fração. Quando x tende a mais infinito, 4x mais 6 tende para onde? Para mais infinito. Você pega o x que está crescendo cada vez mais, você multiplica por 4 e depois soma com uma constante, isso continua crescendo cada vez mais. E o denominador, professor? Só para o denominador. Quando x tende a mais infinito, 2x menos 1 tende para onde? Para mais infinito também. Você pega uma variável que está crescendo indefinidamente, multiplica por uma constante e tira uma unidade apenas, esse menos 1 não vai fazer diferença nenhuma. Continua crescendo. Então, em cima está crescendo, está indo para mais infinito, e embaixo também. Mas para onde esse quociente vai? Eis a questão. Para 1? Não, você não pode fazer isso aqui também assim, isso vai para mais infinito e aqui vai para mais infinito. Aí corta. Aí é que eu não olho mesmo. Aí eu não olho mais nenhuma prova pelo resto do curso todinho. Tá bom? Jamais façam isso, pelo amor de Deus. Dá uma dor no coração quando a gente vê uma coisa dessa. A gente vai fazer assim, ó. Limite quando x tende a mais infinito. Olha, o único resultado que eu te dei até agora foi esse aqui, ó. Foi esse aqui. Tá? Então, a gente vai tentar usar ele e os teoremas que nós já vimos. Tá? Então, olha só. Para que apareça algo envolvendo 1 sobre x,
Eu vou colocar esse x aqui no numerador em evidência. Então, vai ficar x vezes. Quando eu coloco em evidência, aqui sobra 4 e aqui sobra 6 sobre x. Tudo bem? Dividido. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou colocar o x em evidência. Quando eu ponho ele em evidência, aqui sobra 2 e aqui sobra 1 sobre x. Ok? E agora, esse camarada com esse aqui eu posso cancelar. Então, isso aqui sobra limite. Quando x tende a mais infinito, de 4 mais 6 sobre x, dividido por 2 menos 1 sobre x. Agora, venha para cá comigo. Eu vou olhar para o limite só desse fator agora. Quanto que é o limite quando x tende a mais infinito de 6 sobre x? Ora, o 6 é uma constante. Então, por uma das propriedades do teorema que eu falei agora há pouco, essa constante eu posso tirar do limite. Então, isso aqui fica 6 vezes o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x. Porque 6 vezes 1 dá 6, ok? Mas a gente já viu que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é 0. Eu tenho uma constante, um número fixo, e o denominador está crescendo cada vez mais. Então, para onde vai essa fração? Vai para 0. Ok? Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 0, que dá 0. Tá claro? De forma análoga, o limite de 1 sobre x, na verdade, de menos 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Para 0 também. Então, isso aqui, ó, vai para 0, e isso aqui a gente já viu que vai para 0. Então, esse numerador, na verdade, ele vai para 4. 4 mais 0, 4. Então, isso vai para 4. E o denominador, ele vai para 2 menos 0, dá 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, o resultado desse limite é 2. Ok? Alguma dúvida? Olha para o gráfico dessa... Deixa eu tentar esboçar o gráfico dela aqui no GeoGebra, só para a gente confirmar. 4x mais 6 sobre 2x menos 1. Olha só. Eu vou colocar aqui a reta y igual a 2, né, que deu. Olha só. Vem aqui para mais infinito, olha. Olha, o gráfico da função é essa parte de verde. Y igual a 2 é essa reta horizontal. Observa que o gráfico da função está se aproximando dessa reta. Quando chegar bem longe aqui, ó, parece que eles se encostaram, né? Mas se eu der um zoom aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Olha só, tem uma folgazinha ali, ó. Ok? Ele nunca vai encostar nessa reta. A gente diz que esse tipo de comportamento, essa reta, ela é uma assíntota ao gráfico da função. Tá? Ela é uma reta assíntota ao gráfico da função. Então, de fato, a gente acabou de verificar graficamente que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é 2. E quando x tende a menos infinito, vou deixar para vocês fazerem os cálculos, também vai dar 2. Tá bom? Então, dá o mesmo resultado aí. Belezinha? Alguma dúvida? Próxima. Essa daqui. O limite de 5x ao quadrado menos 4 sobre x à quarta mais 2x ao quadrado menos 7. Então, como é que a gente vai resolver esse aí? Limite, quando x tende a mais infinito, de 5x ao quadrado menos 4 sobre x à quarta mais 2x ao quadrado menos 7. Então, a ideia vai ser parecida com a anterior. Eu vou colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Porque quem comanda esse polinômio é o monômio de maior grau, tá? Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência.
Aqui fica 5 menos, aqui vai ficar 4 sobre x ao quadrado, né? Se eu multiplico aqui, ó, esse vezes esse eu volto para cá, esse vezes esse eu volto para cá, tá? Isso tudo dividido. Aqui eu vou colocar x à quarta em evidência. Vai ficar x à quarta em evidência, aqui fica 1, né? X à quarta vezes 1 dá x à quarta. Esse vai ficar 2 sobre x ao quadrado, né? X à quarta vezes 2 sobre x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E aqui fica 7 sobre x à quarta. Tá bom? E aqui eu posso cancelar agora esse x ao quadrado com x ao quadrado daqui. Então vai sobrar isso aqui assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de 5, vou colocar assim, ó, 1 sobre x ao quadrado, só para vocês entenderem, vezes 5 menos 4 sobre x ao quadrado, tudo isso sobre 1 mais 2 sobre x ao quadrado, menos 7 sobre x à quarta. Aí, bora analisar agora. Olha só. Quando x tende a mais infinito, 4 sobre x ao quadrado tende a 0. Quando x tende a mais infinito, 2 sobre x ao quadrado também tende a 0. Eu tenho um número fixo e o denominador está crescendo cada vez mais, então o resultado da divisão vai para 0. E aqui também, isso aqui vai para 0. Então, esse parêntese, ele vai para quanto quando o x tende a mais infinito? Ele vai para 5. Por que 5? Porque aqui no numerador ele vai para 5 e no denominador ele vai para 1. 5 sobre 1 vai para 5. Ok? Então, isso aqui tende a 5. E esse 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0. Então, esse vai para 0 e esse vai para 5. Eu posso usar a propriedade do limite. O limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui vai para 0 vezes 5, que dá 0. Então, isso aqui dá 0. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Se não tem dúvida, eu vou passar. Próximo. Vou deixar essa letra C para vocês. Tá? A ideia é a mesma. Eu vou fazer a letra D de dado. Olha só a letra D. O que que vocês fariam? Está lá na tua prova essa questão. O que que tu faz para resolver ela? Vamos socializar aí as ideias. O que que você faz aí para resolver esse item D? Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos, mais 1, menos x. A gente pode tentar, pessoal, usar a mesma estratégia que a gente está fazendo. Eu posso tentar aqui colocar o x ao quadrado em evidência, porque vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado, colocado em evidência, vai ficar 1 mais 1 sobre x ao quadrado, menos x. Concorda ou não? Porque quando eu multiplico aqui, ó, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1 sobre x dá 1. Beleza? Aí, olha só. Isso aqui vai ser igual ao limite. Quando x tende a mais infinito. E vamos olhar agora para a raiz quadrada de x ao quadrado. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Não. Raiz quadrada de x ao quadrado é x? Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x? Módulo de x. Muito bem, obrigado. Módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, pessoal. Ok? Tudo bem? Cuidado, tá? Aí, módulo de x é x se o x for positivo ou nulo e menos x
se o x for negativo. Agora sim. Mas isso aqui é a verdade. Ok? Alguma dúvida nisso? Então, cuidado, porque geralmente a gente, raiz quadrada, na hora do desespero, isso aqui cancela, isso aqui é x. Aí está errado. Isso não é verdade, porque, por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2, ok. Mas quanto é a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado? É menos 2? Não, é menos o menos 2, que dá 2 também. Ok? Então tome cuidado com isso. Então vamos lá. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Só que nós estamos trabalhando com x tendendo a mais infinito, ou seja, tomando valores de x positivos. Então, você pode fazer assim, ó, como x é maior que zero, então a raiz quadrada de x ao quadrado é x mesmo. Se o x tendesse a menos infinito, ia sair x aqui? Ia sair o quê? Menos x. Tá claro? Alguma dúvida? Beleza. Então, vezes, tirei a raiz só desse. A raiz continua aqui. Então, raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado menos x. Belezinha? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito. Agora eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar x vezes a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Agora vamos analisar. Vamos analisar primeiro esse fator. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x ao quadrado tende para quanto? Para zero. Isso vai para zero. Então, 1 mais 0 vai para 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui tudo vai para 0. Mas, quando x tende a mais infinito, esse x tende para onde? Para mais infinito. Ok? Então, olha só. Esse fator vai para mais infinito e esse daqui vai para 0. Para onde vai o produto? Cuidado com o que tu vai responder. Isso é muito legal, né? Não é legal? É muito legal. A gente fica feliz falando sobre isso, né? De novo, essa parte vai para mais infinito. E essa parte vai para 0. Para onde isso vai, o produto? Não, não vai para 0. Não pode ir para 0? Pode. Na verdade, isso pode ir para qualquer número real. 0, entre aspas, 0 vezes mais infinito, entre aspas, tá? Isso aqui é uma indeterminação. Você não sabe o que isso pode acontecer. Pode acontecer muitas coisas. Por exemplo, toma a função f de x igual a 1 sobre x e toma a função g de x igual a x. Olha só. Quando x tende a mais infinito, a f de x, que é igual a 1 sobre x, ela vai para onde mesmo? Para 0, tudo bem? Quando x tende a mais infinito, a g de x, que é a própria função identidade, x, ela vai para onde? Para mais infinito. Ok? Quando eu coloco isso igual a mais infinito, eu não estou dizendo que é igual a mais infinito, eu estou dizendo que essa função, ela cresce indefinidamente, tá bom? Agora, essa vai para 0 e essa vai para mais infinito. Agora, meus queridos e minhas queridas, calculem o limite da f vezes a g, quando x tende a mais infinito. Isso aqui é o limite
de 1 sobre x vezes x, quando x tende a mais infinito. Isso aqui vai ser igual, olha só, é o limite da constante. E o limite da constante é a própria constante. Então, acabei de mostrar uma função que vai para zero, uma outra função que vai para mais infinito, tal que quando eu multipliquei essas duas funções e calculei o limite do produto, o resultado foi para 1. Na verdade, poderia ser qualquer real. Se eu coloco aqui 2, aqui seria 2, continuaria indo para zero. Aqui seria 2, aqui seria 2 e aqui seria 2. Se eu coloco 1000, aqui seria 1000, aqui seria 1000, aqui seria 1000 e aqui seria 1000. Ou seja, qualquer real, qualquer número real que eu colocar aqui, ele vai aparecer aqui e vai ser o resultado do limite. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando uma função vai para zero e outra função vai para mais ou menos infinito, você não sabe o que vai acontecer com o produto delas. Tá, professor, então, quanto é que dá isso aqui? Ou seja, esse jeito aqui não nos serve, temos que procurar outro jeito. Ok? Isso... Calma, gente. Acontece bastante essas coisas. Acontece. Nós temos que procurar outro jeito para fazer essa questão, né? Já que daquele jeito nós não conseguimos concluir nada. Ai, meu Deus. Não é legal, não é legal? É legal. Sei que vocês gostam. Bom, então, vou colocar de novo aqui a letra D de dado. Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Então, aquele jeito não nos serve. Se aquele jeito não nos serve, nós precisamos encontrar uma outra estratégia. Alguém dá alguma outra ideia aí para a gente tentar resolver esse limite? Hã? Bora. Alguma outra estratégia para a gente resolver esse limite? Composta? Como? Raiz dessa daqui? Só que vai aparecer esse outro termo aqui me atrapalhando, né? Eu não posso tirar essa raiz e jogar para cá, que eu acho que era a ideia. Porque tem esse termo. Na verdade, é o limite dessa função todinha. Então, essa raiz eu não posso tirar para fora do limite, digamos assim. Laterais. Mas a ideia de limites laterais é quando tende a um ponto. Aí você vai à direita de um ponto e à esquerda desse ponto. Aqui, eu não estou tendendo para um ponto. O x está indo para mais infinito. Ele está crescendo cada vez mais. Então, a ideia de limites laterais não nos serve também. Gente, tem uma técnica que geralmente a gente usa para resolver limite. Qual é a técnica? TVI? Não, o TVI ele é um teorema sobre continuidade de funções. Então, não seria exatamente isso. Multiplica pelo conjugado, meio ponto. Brincadeira. Então, multiplica pelo conjugado, ou seja, eu vou multiplicar pelo conjugado desse camarada. Vou multiplicar por ele, raiz de x mais 1, mais x em cima e embaixo. X quadrado mais 1, mais x... Raiz de x ao quadrado mais 1, mais x. Por que isso? Para eu encontrar uma outra função, lembra daquele teorema? Para a gente tentar encontrar uma outra função e ver se o limite dessa outra função existe. Se o limite dessa outra função existir, ele vai ser igual ao limite dessa.
Tá bom? E aí, quando a gente multiplica pelo conjugado, isso aqui vai ficar limite. Quando x tende a mais infinito, esse vezes esse é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Certo? Isso aqui é um número positivo. Estou somando com um número positivo. Então, o resultado é positivo. Então, não tem problema eu cortar a raiz com um quadrado. Porque o que sobra de dentro continua positivo. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x. E aí, o que dá para fazer agora? O que dá para fazer agora? Posso cancelar aqui, né? O x ao quadrado com o x ao quadrado. Olha só que bonito. Isso aqui vai ficar igual ao limite. Quando x tende a mais infinito, de 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x. Olha, eu poderia até continuar essa conta. Eu poderia colocar o x ao quadrado em evidência, tirar da raiz, pôr em evidência aqui embaixo de novo, etc. Mas aqui já está bom. Porque analisando só essa função a gente já consegue responder. Porque olha só, essa raiz de x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para onde? Vai para mais infinito. E o x, quando x tende a mais infinito, também vai para mais infinito. Então, eu estou somando os dois. Isso aqui vai para onde? Vai para mais infinito. Então, eu tenho aqui um número fixo e o denominador está indo para mais infinito. Então, para onde vai o quociente? Para zero. Então, o resultado desse limite aí é zero. Ok? Isso aqui, tudo vai para mais infinito. E, portanto, o quociente vai para zero. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Eu fiz essa técnica para essa função. Pode ser que para outras funções você tenha que usar uma técnica parecida, multiplicando pelo conjugado. Na verdade, já apareceu. Durante as nossas aulas, a gente já fez essa tarefa algumas vezes, certo? Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Beleza. E essa daqui, ó, limite, quando x tende a mais infinito, dá seno de x. Visualiza mentalmente o gráfico da função seno de x. Como que é o gráfico dela? Né, umas ondulaçõezinhas assim? Fica andando tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, se o limite da função seno de x é isso, se o gráfico da função seno de x é isso, é assim, qual é o limite quando x tende a mais infinito da seno de x? Esse limite não existe. Ele simplesmente não existe. Por quê? Porque à medida que x cresce, a função seno de x ela fica oscilando entre 1 e menos 1. Ela não estabiliza para um único valor, para um único número real. Ela fica oscilando ali entre 1 e menos 1. Ela assume todos os valores entre 1 e menos 1. Então, não tem um único valor. Então, a gente diz que esse limite não existe. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, tudo certo. Então, olha só. Quando o limite de uma função, quando x tende a mais ou a menos infinito, é igual a um certo número L real, a gente diz que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal. Tá? Que, inclusive, eu falei agora há pouco em um dos gráficos, tá? Então, se essa reta aqui, ó, y igual a L,
é o limite de uma função, eu não sei qual é o comportamento dela, da função, mas eu sei que para mais infinito, o limite dela, quando x tende a mais infinito, é L. Então eu digo que essa reta y igual a L, ela é uma assíntota horizontal da função. Novamente, por que assíntota? Porque a curva se aproxima cada vez mais dessa reta, mas elas nunca se encostam, elas nunca se tocam, tá bom? A gente diz que ela é uma assíntota horizontal, tá? Olha só. Determine as assíntotas horizontais das curvas letra A, y igual a 3x ao cubo, mais 2x menos 1. Letra B, raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Eu vou fazer só uma delas. Qual vocês querem que eu faça? A B? Então eu vou fazer a A, né? Não, vou fazer a B. É porque sempre vocês acham que é mais difícil. Apareceu uma raiz ali, eu já não sei. Faz aí, professor. Vocês são ralados, né? Para a gente verificar quais as assíntotas horizontais da função, a gente tem que simplesmente calcular o limite delas indo para mais ou menos infinito. Tudo bem? Se o limite existir for igual a um número real, a reta y igual a esse número real vai ser a assíntota horizontal. Uma função pode ter mais de uma assíntota horizontal, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse limite? Bora tentar usar a mesma ideia anterior. Eu vou colocar o x ao quadrado aqui em evidência. Esse aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado em evidência, aqui fica 2, e aqui fica 1 sobre x ao quadrado. Só que tudo isso dentro de uma raiz. Sobre 3x menos 5. Tudo bem? Eu multiplico aqui, ó, esse vezes esse dá esse vezes esse, volta para cá. Aí, olha só, eu estou estudando para x tendendo a mais infinito. Ou seja, o x é positivo. Para x positivo, a raiz quadrada de x ao quadrado é quem? É x mesmo. Para x positivo. Então, vai ficar x vezes a raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido. Aqui no denominador eu vou pôr o x em evidência. Então, x vezes 3 menos 5 sobre x. Ok? Aí eu posso cancelar esse x com esse x. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x ao quadrado tende a 0. Quando x tende a mais infinito, 5 sobre x tende a 0. Então, o numerador vai tender a raiz de 2 e o denominador para 3. Então, o resultado desse limite é raiz de 2 sobre 3. Portanto, a reta y igual a raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal desta função. Ok? Só que você... Não? Eu calculei o limite. Entendeu o limite ou não? Quer que eu repita? Tá. A ideia que eu estou utilizando para resolver esse limite é aquela ideia inicial de colocar o monômio de maior grau em evidência. Então, eu vou colocar o x ao quadrado aqui em evidência. Quando eu coloco x ao quadrado em evidência, aqui sobra só o 2, porque x ao quadrado vezes 2 dá 2x ao quadrado. E aqui sobra 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado é 1. Então, voltaria para cá. Tá? Aí, eu falei para vocês que raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, que vai ser o próprio x, se o x for maior do que ou igual a 0, e menos x se o x for negativo. No caso, eu estou trabalhando com x tendendo a mais infinito. Ou seja, eu estou tomando valores positivos de x. Certo? Então, para valores positivos de x, a raiz quadrada de x ao quadrado, para valores positivos, é x.
Então aqui vai ficar x mesmo. Tá? E aqui, professor, aqui continuou dentro da raiz. Raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui no denominador eu pus o x em evidência. X em evidência. Aqui sobra 3, porque 3 vezes x é 3x. E aqui sobra 5 sobre x. Porque x vezes menos 5 sobre x dá menos 5. Aí eu faço a análise. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x ao quadrado vai para zero. A gente já viu isso. E 5 sobre x também vai para zero. Esse x com esse x eu posso cancelar. Então sobra raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Aqui é o resultado do limite. Então, como o limite, quando x tendeu a mais infinito, deu raiz de 2 sobre 3, eu digo que a reta y igual a raiz de 2 sobre 3, ela é uma assíntota horizontal dessa função. Eu não sei quanto é o gráfico dessa função, aliás, como é o gráfico dessa função, mas eu sei que bem aqui, ó, no raiz de 2 sobre 3, quando x tende a mais infinito, o gráfico dela faz isso. Ou pode até fazer isso aqui por baixo, né? Mas eu acho que nesse caso vai ser por cima mesmo, tá? Vai para mais infinito assim. Aí eu vou deixar para vocês a tarefa, porque aqui nós só calculamos para x tendendo a mais infinito. Falta calcular para x tendendo a menos infinito. Tá? Então vou deixar para vocês calcularem isso aqui para x tendendo a menos infinito e encontrar uma possível outra assíntota horizontal, tá bom? Alguma dúvida? Belezinha. Então agora vamos para limites infinitos. O que a gente viu até agora foi limites no infinito, ou seja, o x tendendo ao infinito. Agora vamos estudar limites infinitos. Vamos começar, vamos pegar aquele exemplo da função f de x igual a 1 sobre x novamente e olhar para o gráfico dela, mais uma vez. Olha só, a gente já viu que quando x tende a mais infinito, a função se aproxima de zero. Agora, quando x tende a zero pela direita apenas, tá? Vamos ver o que acontece quando x tende a zero por valores positivos de zero, pela direita do zero. Valores maiores que zero. Olha só, se eu tomar esse valor aqui, a imagem desse ponto é essa. Se eu tomar um outro valor aqui mais próximo ainda de zero, a imagem desse ponto é essa, que é maior que essa. Se eu tomar um outro valor mais próximo ainda, a imagem vai ser maior que as outras. O que está acontecendo? Eu estou me aproximando do zero pela direita e os valores do domínio da função, ou seja, na verdade, as imagens dos pontos estão acontecendo o quê? Estão aumentando, estão crescendo. Essa curva, ela vai tocar em algum momento o eixo y? Sim ou não? Não. O eixo y é uma assíntota, que a gente vai dizer é uma assíntota vertical ao gráfico dessa função. Então, nós temos assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Tá bom? Então, olha só, eu estou me aproximando de zero, nesse caso pela direita, e essa função está crescendo, está aumentando os valores da função cada vez mais. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. Por quê? À medida que eu me aproximo do zero, a função toma valores cada vez maiores. Isso não tem limite. Você não vai parar em um certo momento, porque você nunca vai chegar no zero. Você vai se aproximar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais do zero, só que você nunca vai chegar no zero. E à medida que você se aproxima do zero, as imagens desses pontos estão ficando cada vez maiores pela função f.
Então, a gente vai dizer isso aqui, que o limite, quando x tende a zero da função 1 sobre x, é mais infinito. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu não estou dizendo que isso aqui é um número. Dizer que esse limite é mais infinito significa dizer que quando x tende a zero, a função toma valores cada vez maiores. Ela vai crescendo indefinidamente. Tudo bem? E eu também posso dizer que o limite, quando x tende a zero pela esquerda, da função 1 sobre x, é igual aqui. Agora se aproxima do zero pela esquerda. Os valores da função estão indo para onde? Para menos infinito. Eles estão ficando cada vez maiores, só que negativos. Eles estão ficando, na verdade, cada vez menores. Então, isso aqui é menos infinito, vai para menos infinito. Tá claro? Então, essa é a ideia de limites infinitos. Isso não são números, isso só representa o comportamento da função quando x tende ao ponto. Tudo bem? E aí, aqui nós temos a definição precisa, tá? Definição de limites infinitos. Seja uma função e um número p real, de modo que f esteja definida em algum intervalo aberto, contendo p, exceto, possivelmente, o próprio p. Então, a gente diz que essa função cresce ilimitadamente, quando x tende ao número real p, e escrevemos isso. Se, para todo m maior que zero, existir um delta positivo, tal que, se x estiver entre p mais delta e p menos delta, então f de x é maior que m. Então, olha, o que está acontecendo com essa definição aí? Está falando assim, ó. Toma qualquer número m aqui. Toma qualquer m positivo aqui. Se você conseguir encontrar um intervalinho aqui, tal que qualquer ponto que estiver nesse intervalo, as imagens desses pontos sejam maiores que m, aí eu posso dizer que o limite dessa função, quando x, nesse caso, tende a zero pela direita, é mais infinito. Então é isso que a definição está nos dizendo. Tudo bem? Tá? E de maneira análoga para menos infinito. Tá bom? Então, aqui a gente já viu isso, né? O limite quando x tende a zero pela direita dá 1 sobre x é mais infinito. Tá? Aí o gráfico. Esse aqui a gente já até usou, porque é imediato. Qual é o limite de x quando x tende a mais infinito? É mais infinito. Se o x tende a mais infinito, então x também tende a mais infinito. Né? Então é imediato esse. E aqui alguns teoremas, tá? Para a gente poder depois resolver questões. Essas propriedades, esses teoremas que eu vou mostrar para x tendendo a um ponto P, mas eles são válidos também para x tendendo a P pela direita, pela esquerda, para mais infinito e para menos infinito, tá bom? Então, olha só, considere duas funções, tais que o limite da f de x quando x tende a P é mais infinito e o limite da g quando x tende a P é L. Então, uma vai para mais infinito e a outra vai para um número real. Certo? Primeiro, se esse número real for positivo, então o limite da soma delas vai para mais infinito. Faz bastante sentido isso, porque uma vai para mais infinito e uma vai para um número real positivo. Então, quando eu somo, entre aspas, esses dois comportamentos, digamos assim, então vai para mais infinito. Tá bom? E o limite do produto? Bom, se você tem uma indo para mais infinito e outra que é um número real positivo, então você multiplica bem entre aspas. Você multiplica mais infinito pelo número positivo, o resultado dá mais infinito. Tá bom? Então imagina assim, você tem uma função que está crescendo
e uma outra que vai para um número positivo. Então, você multiplica essas duas, continua crescendo para mais infinito, tá bom? E se a constante for negativa? Bom, se a constante for negativa, uma vai para mais infinito e a constante é negativa. Quando você soma essas duas coisas, continua indo para mais infinito, porque a constante ela é insignificante perto do comportamento da função indo para mais infinito, tá bom? Agora, se uma vai para mais infinito e a constante for negativa, aí o produto vai para menos infinito. Porque uma está crescendo positivamente e a outra vai para uma constante negativa. Aí você faz o jogo de sinal, mais e menos dá menos, então a outra cresce só que para baixo, digamos assim, né? Na verdade ela diminui, vai para menos infinito. Belezinha? E aqui de maneira análoga nós temos essa daqui. Vou deixar essa para vocês olharem depois. É a mesma ideia que a anterior, tá? Mais teoremas. Imagina que uma função, o limite dela vai para mais infinito. Se o limite de uma outra função também vai para mais infinito, então o limite da soma dessas duas funções vai para mais infinito. Uma vai para mais infinito, a outra vai para mais infinito. Quando você soma as duas, a soma vai para mais infinito. Tá? Agora, e o limite do produto? Uma vai para mais infinito, outra vai para mais infinito. Você multiplica as duas, continua indo para mais infinito. Agora, se a outra for menos infinito, o limite dela, aí a gente tem que ter cuidado. Por quê? Primeiro que a gente não pode falar nada sobre a soma delas. Se uma vai para mais infinito e a outra vai para menos infinito, o que acontece com a soma delas duas? Não sei. Indeterminação. Você não pode dizer que é zero. Você não pode cancelar mais infinito menos mais infinito dá zero. Jamais. Tá bom? Você não sabe o que vai acontecer. Agora, o produto você sabe. Se uma vai para mais infinito e a outra vai para menos infinito, tem uma coisa grandona positiva, outra coisa grandona negativa. Você multiplica essas duas, o resultado vai dar uma coisa negativa muito grande, tá? Então, vai para menos infinito. E aí, também vou deixar essa daqui para vocês, que a ideia é análoga ao teorema anterior, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Sim? Qual dúvida? Não? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos calcular. Letra A, mais exemplos. Qual é o limite de 3x mais 2 quando x tende a mais infinito? Olha bem para ela e me diz quanto é que vai dar isso. E aí? Mais infinito. Quando x tende a mais infinito, 3x vai para mais infinito. Você soma uma constante, isso aqui continua indo para mais infinito. Tá bom? Então, o resultado desse limite, entre aspas, é mais infinito. Tá bom? E essa daí? Limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado menos 7x mais 2. E esse? Tenta fazer direto. Dá para fazer direto com 100% de certeza? Sim ou não? Esse daqui vai para onde? E esse aqui? Menos infinito. Mais infinito, menos infinito. Vai para onde isso? Vai para zero? Não diga isso, por favor. Então a gente não pode fazer direto assim, tá? Essa daqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então como é que a gente faz essa?
Perfeito. Perfeito. Bora. Mas o que a gente vai colocar em evidência? O que a gente vai colocar em evidência? O x ao quadrado, né? Então, x tende a mais infinito, x ao quadrado, vezes, aqui fica 1, menos 7 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado. Né? Esse vezes esse, eu volto para cá. Desculpa aí o câmera que eu estou na divisão, mas beleza. Esse vezes esse, eu venho para cá. E esse vezes esse, eu venho para cá. Tá bom? Agora, bora analisar. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para onde? Para zero. Isso aqui vai para onde? Para zero. Então, esse parêntese vai para 1. E esse daqui vai para mais infinito. Então, eu tenho uma que vai para mais infinito e uma outra que vai para uma constante positiva, que é um dos resultados do teorema. Então, o resultado do produto vai para mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Ok? Belezinha? A gente tem meia hora. Deixa eu ver o que ainda tem para falar aqui. Vou fazer só mais um desse. Eita, tem muita coisa ainda. Meu Jesus. Tá. Bora fazer a letra D rapidinho. Letra D de dado. Limite. Quando x tende a mais infinito, de x menos a raiz quadrada de x mais 3. Como é que a gente faz essa? Alguma ideia? A gente poderia tentar racionalizar, mas bora tentar fazer aquela técnica de pôr em evidência alguém. Quem que eu posso pôr em evidência aqui? Aqui nesse fator. X não é muito interessante. X ao quadrado é interessante. Por quê? Porque eu vou ter que tirar esse cara da raiz para pôr em evidência junto com esse. Se eu tirar só o x, vai ficar raiz de x. Ele não vai sair da raiz, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, limite, quando x tende a mais infinito, de x menos a raiz quadrada de x ao quadrado vezes. Aí quando eu ponho ele em evidência, aqui vai ficar 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Ok? Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito. Aí, agora sim, x tende a mais infinito. Estou tomando valores positivos de x. X maior que zero. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Então, vai ficar x menos x vezes a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. E daí a gente põe o x em evidência. Aqui, ó, então x vezes 1 menos a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Agora analisa. Essa daqui vai para onde? Para zero. E essa daqui? Para zero. Esse parêntese? Para 1. 1 menos 0, 1. Esse vai para mais infinito. Mais infinito vezes 1, mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. Vou deixar essas outras para vocês, tá? Tentem fazer essas outras aí, olha só. Vou passar. Ainda tem algumas coisas para a gente falar na aula de hoje. Esse teoremazinho, olha só. Sejam f e g funções tais que o limite de uma vai para L e o limite da outra vai para zero. Só que esse vai para zero, a gente vai considerar indo para zero por valores positivos, maiores que zero, ou por valores negativos, menores que zero. Então, o que vai acontecer?
Se o limite da f, que é o L, se esse L for positivo e a g de x for para zero por valores positivos, então o limite do quociente vai para mais infinito. É tipo assim, ó, uma vai para um número fixo positivo, o numerador, e o denominador vai para zero por valores maiores que zero. Então, se uma está fixa e a outra está indo para zero cada vez menor, né? Está indo para zero, está diminuindo cada vez mais. Então, para onde vai o resultado do quociente? Vai para mais infinito, explode. Se o numerador é fixo e o denominador se aproxima de zero, o resultado da divisão cresce. Tipo assim, ó. Quanto é 1 sobre 0,1? Dá para enxergar aí? Vou colocar de amarelo. Quanto é 1 sobre 0,1? Ó, 1 sobre 0,1 é o mesmo que 1 sobre 1 sobre 10. E aí, quando eu inverto aqui, isso aqui fica 10. Agora, quanto é 1 dividido por 0,01? Isso aqui é 1 sobre 100, que é igual a 100. Quanto é 1 sobre 0,001? Isso aqui é 1 sobre 1/1000, que é igual a 1000. Aqui em cima é um número fixo, e o denominador eu estou me aproximando de zero por valores positivos. Então aqui, ó, esse é maior que esse, que é maior que esse. Estou decrescendo o denominador. Para onde vai o resultado da divisão? Vai crescendo. 10, 100, 1000, 1 milhão e assim por diante. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. E se a g for para zero por valores negativos, aí vai para menos infinito. Ok? Volta lá para a gente, por favor. Então, de novo. Se L for positivo e a g for para zero por valores positivos, o resultado dá mais infinito. Se L for positivo e a g for para zero por valores negativos, o quociente vai para menos infinito. E o outro é análogo. Se L for negativo e a g for para zero por valores positivos, aí você faz o jogo de sinal, menos e mais menos, então vai para menos infinito. Se L for negativo e a g for para zero por valores negativos, menos e menos mais, então vai para mais infinito. Belezinha? Letra A. Qual é o limite? Qual é o limite quando x tende a 4 por valores maiores que 4 de x sobre x menos 4? Limite de x sobre x menos 4 quando x tende a 4 pela direita, por valores maiores que 4. Bom, aí analisa. Quando x tende a 4, esse numerador vai para 4. Sim ou não? Ele vai para um número fixo, real, positivo. Agora, quando x tende a 4 por valores maiores que 4, pela direita do 4, esse denominador ele vai para onde? Ele vai para zero, sim ou não? Só que ele vai para zero por valores positivos. Eu vou colocar esse maisinho aqui só para indicar que está indo para zero por valores positivos. Ok? Então, esse estabiliza no 4. E esse continua indo para zero, só que por valores positivos. Para onde vai o quociente? Para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito, de acordo com o teorema anterior. Beleza? Entendeu? E se aqui fosse x, a item B. Bota lá o item B, por favor. Limite quando x tende, acho que é 4 pela esquerda, de x sobre x menos 4. Então, 4 por valores menores que 4. Isso aqui continua indo para 4. Só que quando x tende a 4 por valores menores que 4, o denominador vai para zero, só que por valores negativos, pela esquerda do zero. Certo? Então, esse aqui estabiliza no 4 e esse vai para zero por valores negativos. Então, para onde vai isso? Menos infinito. Belezinha? Alguma dúvida? Então, letra C.
limite, quando x tende a 3 pela direita, de x ao quadrado mais x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. E essa daí, como é que a gente faz? Quando x tende a 3, o numerador vai para onde? 3 ao quadrado, 9 mais 3, 12 mais 2, então o numerador vai para 14, que é uma constante positiva. Agora, quando x tende a 3 pela direita, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Então, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Isso aqui vai para 0. Mas vai para 0 pela direita ou pela esquerda do 0? Por valores positivos ou negativos? Por que positivos? Como é que tu sabes que é positivo? Hã? Não, mas esse sinal aqui não significa que aqui também vai ser positivo. Não significa. Aqui você pode analisar o sinal dessa função. Como é que a gente estuda o sinal de uma função quadrática? Quais são as raízes dessa função? X ao quadrado menos 2x menos 3. Quais são as raízes desse polinômio? Hã? Menos 3? Menos 3? Não, a gente já viu que 3 é uma raiz, porque quando eu substituir deu 0. Então, 3 é uma raiz. 3 menos 1. Então, x1 igual a menos 1, x2 igual a 3. Essas são as raízes. Ó, se eu pegar o menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 vezes menos 2 dá 2, menos 3 dá 0. Tá? Só fazer por soma em produto. Dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 3. Menos 1 e 3. Tá? Agora, olha só. Como é o gráfico dessa função? Que figura geométrica é o gráfico dessa função? Parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Aí. Raízes, menos 1 e 3. Agora vem se aproximando de 3 pela direita do 3. A função está indo para 0 por valores positivos ou negativos? Positivos. Agora sim, agora a gente pode confiar. Tá bom? Cuidado. Podia ser que ela fosse para 0 por valores negativos, tá? Por exemplo, se a concavidade dela fosse para baixo. Certo? Então, isso aqui vai para 0 por valores positivos mesmo. Então, esse estabiliza, esse vai para 0 por valores positivos, então esse aqui vai para mais infinito. Belezinha? Alguma dúvida? Tudo certo. Eu vou deixar as outras para vocês, porque ainda temos coisas para falar. O que é a assíntota horizontal? Quando o limite da função, quando x tende a mais ou menos infinito, é igual ao número real L, então a reta y igual a L é uma assíntota horizontal. Aqui a vertical é bem semelhante, só que é quando x tende ao ponto pela direita ou pela esquerda. Então, por exemplo, a reta y, a função y igual a 1 sobre x. Quando você se aproxima do zero pela direita, o limite vai para mais infinito. Então a função vai se aproximando do eixo da reta x igual a 0, que é o eixo y. Então, eu posso dizer que o x igual a 0 é uma assíntota vertical da função. Tá bom? Então, quando você se aproxima do ponto pela direita ou pela esquerda e o resultado do limite é mais ou menos infinito, a gente diz que a reta x igual a esse ponto, x igual a p, é uma assíntota vertical. Belezinha? Olha só, bora fazer só de cabeça essa daqui, ó. Mostre que x igual a 2 é uma assíntota vertical dessa curva.
O que eu tenho que fazer para verificar a assíntota vertical? Eu tenho que estudar o limite quando x tende ao ponto, que nesse caso é o ponto x igual a 2. Ok? Então, se aproxima do 2 pela direita ou pela esquerda. Quando você se aproxima do 2 pela direita, x menos 2 vai para quanto? Vai para 0. Quando você eleva ao quadrado, continua indo para 0. Então, aqui está um número fixo e o denominador está indo para 0. Para onde o quociente vai? Mais infinito. Mais infinito mais 1, que está bem aqui, dá mais infinito. Cuidado com as aspas, tá? Então, o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, vai para mais infinito. Portanto, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Ok? E quando x tende a 2 pela esquerda, por valores menores que 2? X menos 2 tende para quanto? Para 0, mas por valores positivos ou negativos? Negativos. Só que quando eu elevo ao quadrado, ele se torna positivo. Então, vai ficar 1 sobre algo indo para 0 positivamente, continua indo para mais infinito. E, portanto, a função toda vai para mais infinito. E concluímos que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Ok? Deu para entender só comigo falando ou vocês querem que eu escreva? Se quiser, eu escrevo. Alguém quer que eu escreva? Beleza, não tem problema algum, escrevo tudo. Vamos lá. Olha só, o que está acontecendo é isso aqui, ó. A função é essa. Eu quero calcular o limite quando x tende a 2 pela direita de 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Se esse limite for mais ou menos infinito, eu digo que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Ok? Essa é a ideia de assíntotas verticais. Você calcula o limite da função quando x tende ao ponto, pela direita e pela esquerda, e vê para onde isso está indo. Se for para mais ou para menos infinito, é uma assíntota vertical. Então, vamos lá. Quando x tende a 2 pela direita do 2, por valores maiores que 2, o x menos 2, ele vai para onde? Vai para 0, né? Porque 2 menos 2 dá 0. Só que ele vai para 0 por valores maiores que 0. Desculpa, por valores positivos, na verdade. Certo? Quando você eleva ao quadrado, continua positivo. Então, continua indo para 0 positivamente. Então, o numerador é fixo e o denominador está indo para 0, está diminuindo cada vez mais. Para onde vai esse quociente? Para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. E aí, mais infinito mais 1 continua indo para mais infinito. Então, o resultado desse limite é mais infinito. E, portanto, a gente conclui que essa reta é uma assíntota vertical. Se eu quiser analisar o limite quando x tende a 2 pela esquerda, eu procedo de maneira análoga. Quando x tende a 2 pela esquerda por valores menores que 2, x menos 2 tende a 0 por valores negativos. Só que quando eu elevo ao quadrado, ele passa a ser positivo. Números negativos ao quadrado fica positivo. Então, aqui estabiliza em 1 e o denominador vai para 0 pela direita. Então, tudo vai para mais infinito. E aí, mais infinito com a constante não vai ter importância, então continua indo para mais infinito. Portanto, essa reta é, de fato, uma assíntota vertical. Ah, professor, e se aqui não tivesse dado mais ou menos infinito, nesse caso? Mas aqui já garantiria o fato dela ser assíntota vertical. Basta que dê ou mais ou menos infinito, tá? Alguma dúvida? Tá, eu vou deixar o limite fundamental exponencial para a próxima aula. A gente vai morrer nessa proposição aí, que é sobre as funções exponenciais e logarítmicas, tá? Vamos considerar as duas funções, f de x igual a elevado a x, e depois a função f de x igual ao log de x na base a. Vamos começar pela a elevado a x. Vamos olhar para o gráfico delas. Como que é o gráfico da função exponencial
Lembra que a função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. O que me diz se ela é crescente ou decrescente? O que me diz se ela é crescente ou decrescente? O que me diz se a função exponencial é crescente ou decrescente? A base, obrigado. Se a base for maior que 1, a função é crescente. E, portanto, o gráfico faz isso. Isso se a base for maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, o gráfico dela faz isso. Se a base estiver entre 0 e 1. A base não pode ser negativa. Então, dos gráficos das funções exponenciais crescente e decrescente, a gente pode dizer o seguinte, ó. Qual é o limite da a elevado a x quando x tende a mais infinito? Isso quando a base for maior que 1. Quando x tende a mais infinito, da a elevado a x quando a base for maior que 1. Para onde vai esse limite? Olha o gráfico. Está indo para onde? Quando x vai para mais infinito, o gráfico está indo para onde? Mais infinito. Ok? E se o x for para menos infinito? Quando x for para menos infinito, vai para 0. Isso aqui vai para 0. Ok? Outro caso, base entre 0 e 1. Limite de a elevado a x quando x tende a mais infinito. Nesse caso, ela vai para onde? Vai para 0. E se o x for para menos infinito, vai para menos infinito, a função vai para mais infinito. Tudo bem? Então, nós temos aí os limites das funções exponenciais de base A. Dependendo da base, você tem um resultado para o limite. Alguma dúvida? E a logarítmica? Logarítmica que estava lá na prova de vocês, bonitinha, mamão com açúcar, não era? Para todo mundo fechar. Sim ou não? Por quê? Mas era só uma logzinha de base 2. Não. Estou falando da prova 2, da segunda prova. Agora vamos pegar a função g de x igual log de x na base A, só para fechar. Deixa eu colocar mais para cá, para cima. Como é o gráfico da logarítmica quando a base é maior que 1? Logarítmica crescente. Ela é assim, ó. Certo? E a logarítmica decrescente? Ela é assim, ó. Ok? Então, aqui é 0, obviamente, e aqui é 0. Então, não faz sentido estudar o limite dela com x indo para menos infinito. Menos infinito, ela nem está definida. Função logarítmica só está definida para x estritamente positivo. Estritamente maior que 0. Então, para cá, qual é o limite da log de x na base A quando x tende a mais infinito? Quando x vai para mais infinito, a log está indo para onde? Para mais infinito. Ok? E qual é o limite quando x tende a 0 pela direita, porque ele só vem pela direita, da log de x na base A? Quando x tende a 0 pela direita, a log de x na base A vai para onde? Para onde? Menos infinito. Ok? E aqui? Limite da log de x na base A, quando x tende a mais infinito.
Quando x tende a mais infinito, a log vai para onde? Para menos infinito. E quando o x, isso para a base entre 0 e 1, tá? Que é a logarítmica decrescente. E quando x tende a menos infinito, log de x na base menos infinito já. A 0 pela direita, a logarítmica vai para mais infinito. Ok? Alguma dúvida? É isso aí. Temos 2 minutinhos. Bora fazer um exemplo? Vamos fazer esse exemplo aqui. Letra A só. Tá? Determine. Dá para fazer bem aqui. Determine o limite de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x quando x tende a menos infinito. Quanto que é esse limite? Olha só. Primeiro, (2 elevado a x é 2 elevado a x, mais 2 elevado a menos x, como é negativo, eu posso inverter a base. Ok? Então, isso aqui é mais meio elevado a x, na verdade. Sim ou não? Aí, vamos lá. Olha só para essa. Essa é uma exponencial crescente. Quando x tende a menos infinito, a exponencial crescente vai para onde? Aí vem aqui, ó. Quando x tende a menos infinito, a exponencial crescente vai para 0, porque ela vem aqui assim, ó. Então, isso aqui vai para 0. Essa já é uma exponencial de base entre 0 e 1, uma exponencial decrescente. A exponencial decrescente, quando x tende a menos infinito, ela vai para mais infinito. Menos infinito, ela vai para mais infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Ok? Então, se essa vai para 0 e essa vai para mais infinito, a soma vai para mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Belezinha? Alguma dúvida? Ainda tinha algumas outras coisas para a gente falar, que na verdade tinha mais o limite fundamental exponencial, que é esse limite bem aqui, olha. Dá para mostrar aí ainda? Esse limite aí, tá? Tem a ver com matemática financeira, até aquela formulazinha dos juros compostos, tem um pouquinho isso. Mas vamos deixar para falar na próxima aula, antes de nós iniciarmos derivadas, tá? Gente, boa prova sexta, estudem bastante. Mais uma vez, assistam a aula de resolução de exercícios que a gente gravou, tá? Com todo carinho para vocês. Aproveitem, qualquer dúvida é só vir aí com os monitores ou me procurar, tá? Forte abraço.